Paz e graça do Senhor Jesus Cristo, esta paz que nos deixa confortável. A própria palavra de Deus nos diz que a nossa paz, ela não é a paz do mundo, porque o mundo não tem paz para oferecer. Mas nós temos uma paz de uma convicção de uma eternidade salva, de uma eternidade de gozo, de alegria, da imortalidade, da incorruptibilidade. Meus amados, o programa que nós fizemos, o último programa, recebemos várias ligações, porque o tema, quem ouviu, quem acompanhou, o tema foi que todos aqueles que invocarem o nome da pessoa bendita de Jesus Cristo é salvo. E muitas pessoas falaram comigo que não concordam. É um direito. É um direito de todos os homens, de todas as mulheres, de ter a sua linha de pensamento. Na nossa linha de pensamento, onde chegamos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a salvação não se perde. Quer dizer, seria um plano imperfeito da parte de Deus. Fazer algo que o inimigo pudesse desmanchar. Mas nós glorificamos ao eterno Deus que esse plano da salvação seria imperfeito ou poderia o homem se perder se dependesse do homem. Mas nós glorificamos ao eterno Deus e ao seu Filho Jesus, que esse plano da salvação, o homem ficou de fora. Não é necessário o homem fazer nada, porque o homem Jesus, ele fez tudo e fez bem feito, aos olhos de Deus, que é o ponto que a palavra de Deus diz que Deus ressuscitou o seu Filho pelos méritos da salvação. E aí nós nos alegramos, porque nós defendemos. E vamos tentar esclarecer essas pessoas que nos ligaram, essas pessoas que ainda têm dúvida que hoje salvo, amanhã é perdido. Eu a considero, Isildia, que seria um plano imperfeito. Quer dizer, a salvação, ela veio de graça, ela veio 0,800 para o homem, e agora, por uma falha humana, o homem perdeu. Eu não comungo com isso. Nós estivemos conversando que o tema básico que nós escolhemos para trabalhar com ele é aquele diálogo maravilhoso entre Jesus e Nicodemos, irmã Isildia. É verdade, Benedito Antônio Soares, conversamos e o assunto que nos perguntaram foi o seguinte: se depois de salvo, se podemos perder a salvação. Biblicamente, não encontramos razões e nem argumentos que se perde salvação. Porque a salvação, ela foi nos concedida. A salvação é um ato e podemos provar biblicamente que salvação é de uma vez para sempre. Assim como o sacrifício de Cristo, por uma só oblação, ele efetuou a nossa grande redenção, grande salvação. Então é isso. A salvação não é processo, não é hoje
perdido, salvo, perdido, não. A salvação é um ato. A salvação é de uma vez para sempre. Porque a salvação não é uma salvação de brincadeira. Salvação é uma salvação que foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma brincadeira, não é um sacrifício de brincadeira, não. O sacrifício de Cristo, executado na cruz do Calvário, Ele nos deu salvação eterna. E como? E como adquirir a salvação? E como ser um salvo? A palavra de Deus nos diz que, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vamos ver um exemplo. João 3, o diálogo de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. Se encontra em João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for por ti ou com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer, veja aí o processo de um novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito, dois elementos, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Interessante, né? Quer dizer, primeiro Jesus diz que nem pode ver e nem pode entrar. Sabemos, meu dileto amigo, você tem um entendimento, que aí há dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. Esse jamais poderá ser salvo. Esse está perdido. Porque esse está debaixo da sentença que o eterno Deus a Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado da morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí Jesus mostra a Nicodemos que é necessário nascer outra vez. Da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Veja aí. O vento assopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falares das coisas terrestres, não crestes, como creis nas coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Mas eu tenho amigos que nos ouvem. Existe aí, como você disse, dois elementos, que é água e Espírito. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que essa água é o batismo. Eu não concordo. Vamos ouvir a pessoa certa para se perguntar. Vamos ver esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. João capítulo 4.
João capítulo 4. Vamos ver aí o que significa a água. Veja, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então disse a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha, aonde tem, pois, água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, olha, do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, olha, da água que Jesus der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então a mulher entendeu que era uma água do poço de Jacó. Poço de Jacó. Ela queria água. Ela não entendeu que essa água era uma água espiritual. O próprio Jesus, a água da vida. Veja, a pessoa adequada para a resposta correta e certa, a gente vai ver que Jesus mostra que aquela água daquele poço, que era uma representação para o povo judeu, olhe, essa água aqui, apesar da tradição desse poço de Jacó, você volta a beber e vai ter sede. Vai ter sede. Mas, se eu lhe der água da vida, você vai beber dela e jamais terá sede. Porque em você vai jorrar uma fonte de água eternamente. Que jorra, quer dizer, Cristo para a vida eterna. Olha, veja, às vezes a gente olha e diz: Jesus é a porta, né? Jesus é o caminho. Porque isso são palavras em que representa que é uma... Qual seria a palavra? Figurativa. Palavras figurativas. São parábolas, são figuras mostrando Jesus a porta, Jesus o caminho, Jesus a figueira, Jesus a oliveira. Então, ele aqui são ilustrações. Ele aí ilustra. Aqui ele fala que ele é a água. Igual ali. Quer dizer, essa mulher, ela saiu a divulgar que conheceu um homem que dá uma água que jorra para a eternidade. Ali em Israel foi um sucesso. Olha, uma pessoa que traz uma água invisível, é o que Jesus diz a Nicodemos. A salvação, o novo nascimento, é como o vento. É algo extraordinário que acontece em nossas vidas. Quando invocamos o Senhor Jesus Cristo, quando nascemos da água e do Espírito. Porque, Zilda, o que eu queria chamar a atenção desse diálogo de Jesus e Nicodemos é quando Jesus diz que o novo nascimento é como um vento que sopra. Ninguém vê o vento. Nem sente o vento. Sente o vento. Agora, não sabemos de onde ele vem. Nem para onde ele vai. Ele é abstrato. É assim sobre aquele que bebe da água da vida, que é Cristo. Zilda, tem outra parte aí. É interessante o que a mulher diz, presbítero. A mulher disse: eu sei que o Messias, aí entre parênteses está, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier,
nos anunciará tudo. Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu o sou, eu falo contigo. Elas estavam falando do Messias, passando tudo, conversando com Jesus, e Jesus se identifica. Ele diz: eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Zilda, o Senhor Jesus, ele esclarece melhor no chamado o dia da grande festa. É João capítulo 7, versículo 37 e 38. Meu dileto amigo, veja. O Senhor Jesus se dirige a essa mulher samaritana. Ele mostra a ela que aquela água, apesar de ser do poço de Jacó, um poço de alto respeito para o povo judeu. Exatamente. Jesus está nesse dia da grande festa. Exato. Veja o que Jesus diz sobre a água. Veja quem é a água. Zildia, fala a palavra. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Aí o 38 fecha com o 37. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura: rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus oferece água. Exatamente. Ele como água. Olhe, socorre ao pote, aliás, socorre ao lugar que existe água quem tem sede. Olhe, dá água a quem não está com sede, ninguém quer, e é ruim. É por isso que Jesus faz um convite maravilhoso. Se vocês têm sede, olha, se vocês têm sede, venha a mim e beba. Exato. Você já bebeu? Eu já provei. Flávio já provou dessa água. E isso que o Senhor Jesus disse, esse grande dia da festa, fluirão rios de água viva. É por isso... Quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras. As Escrituras não é outro livro, mas as Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele creem. Vejam, primeiro é quem tem sede, aquele que bebe. O que é beber? É reconhecer que é necessário nascer outra vez. Exato. Jesus, ele vai ser bem claro nesse encontro, nesse último dia da festa, quando ele diz um texto em que o homem recebe o batismo com o Espírito Santo de Deus. Continua a leitura, mostrando o que o Senhor prometeu sobre a descida do Espírito Santo de Deus para o batismo. Ele diz, né? Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas dizia o outro: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensões. Uns diziam que era da Galileia, outros diziam que era da casa de Davi. E alguns deles queriam prender, mas ninguém lançou mão dele.
Que interessante. Quando o versículo 42, 142 de João, ele diz: não diz as Escrituras, olha, que o Cristo veio da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi. Então muitos diziam da multidão, ouvindo estas palavras. Que palavra? Que ele é a água da vida. A água da vida. E que mandaria o Espírito Santo de Deus. De Deus, não, que ainda não fora dado. Ainda por Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Sabemos que só há um novo nascimento se houver um novo nascimento. Se crer na palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, quando disse a Nicodemo: aquele que não nascer da água, se não nascer de Jesus, da palavra, não entrará no reino de Deus. Porque é através desta palavra que nós somos gerados. Então, quando a palavra de Deus é explicada, é pregada, então o ouvinte que crê, ele está sendo, esse crer dele está sendo gerado pela palavra. Um novo nascimento. Então, acontece o quê? O novo nascimento, que é algo extraordinário, é algo fenomenal. Ele dá o exemplo do vento. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Então é todo aquele que é nascido de Deus. Então, veja aí, tem que ter o crer. O crer é a célula principal. É o crer, exercendo fé na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus. Veja, na hora que Jesus Cristo, ele diz que ele é o verbo, na hora que ele diz que ele é a palavra, e ele oferece a quem tem sede. Olha, Nicodemos, eu estava vendo a história de Nicodemos, é linda. Nicodemos nasceu outra vez. Nicodemos entendeu a mensagem da vida, a mensagem que só Cristo tem palavra de vida eterna. Só Ele. Você gosta muito desse acontecimento, que quando o Senhor Jesus vai à cruz, quando o Senhor Jesus é entregue aos homens. Exatamente. Aparece um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia. José de Arimateia, ele tinha um sepulcro 0 quilômetro. Em outras palavras, um sepulcro virgem, a qual ninguém tenha sido sepultado nele. E quando Jesus morre, o que foi que José de Arimateia fez? Procurou Pilatos. Disse: olha, me dá o corpo desse homem. Porque os corpos de pessoas consideradas como Jesus Cristo ia para a cruz. E ali morria, o corpo entrava em decomposição. E as aves era quem comia. José de Arimateia disse: olha, me ceda o corpo desse homem. É aí onde eu acho lindo. Quem estava com José de Arimateia? Nicodemos. Quer dizer, logicamente, que Nicodemos, ele recebeu a água da vida. Quer dizer, veja, a posição de Nicodemos passa a ser uma posição agora de estar atrás de um corpo de um homem defunto, e o povo dizia que ele não era nada. Exatamente. Então ele é o Senhor Jesus Cristo, através de José de Arimateia e de Nicodemos, foi feito um sepultamento de honra.
de honra, como os judeus eram feitos. O sepultamento dos judeus de honra, que eles eram importantes. Nesse sermão, Zildinha, do grande dia da festa, aí Jesus mostra que ele é a água. Agora, o Senhor Jesus vai mostrar que eles seriam nascidos outra vez por meio do Espírito Santo de Deus. Exatamente. O que é nascido da carne, É carne. mas o que é nascido do Espírito, É espírito. Aí é o que a palavra de Deus nos diz em João 6:63. A carne para nada, serve. As palavras, isso foi Jesus que disse. As palavras que eu digo, as palavras que eu falo, as palavras que eu verbalizo, é que a carne para nada serve. Mas a palavra é o espírito e vida. e vida. A palavra que eu vos digo é o espírito e vida. Por isso que nós somos gerados pela palavra. Agora, A Jesus, palavra, diga. o Senhor Jesus, ele manda que os seus discípulos eles fossem para Jerusalém. Olha, vocês desçam para Jerusalém, que lá de cima vocês serão revestidos do poder de Deus. Olha aí, agora o homem nascido da carne, ele agora vai se renovar de um novo homem De um novo homem. espiritual. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é bem claro, Zildinha. O que é que nos diz? Que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Olhe, são quadros irreversíveis. Exatamente. Veja, não se vê alguém que nasceu de novo desnascer. Não pode, Não pode, porque é gerado pela palavra. pela palavra. A palavra é espírito de vida. Veja o que, é que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1:23. Nicodemos, Jesus fala de um novo nascimento. Aí quando ele pergunta, podemos aproveitar nossa mãe? Não. Mas veja o que, que Pedro diz. 1:23. Sendo de novo gerado. Olha aí. Olha o novo homem. Veja, olha o novo nascimento, o novo homem, a nova criatura, a nova espécie. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Porque nós somos carne, fomos gerados carne. Mas um novo nascimento em nós fomos gerados pela semente da palavra. Que ela é incorruptível pela palavra de Deus, que é o quê? Viva e que permanece para sempre. Vejamos o seguinte, meu dileto amigo. Veja, coisas fáceis de entender. Veja, o que é nascido da carne, da semente corruptível, é do homem natural. Do homem natural. É o que o salmista diz: eu fui formado, eu fui gerado por semente corrupta do ventre da minha mãe. Porque o gerado homem primeiro, ele foi da semente do pecado. Foi necessário que o plano de Deus alcançasse o quê? Alcançasse um novo nascimento gerado de quê? Da palavra de Deus. Como diz a palavra, vou repetir. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerado. Olha aí. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que é o quê? Viva e que permanece para sempre. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva E eficaz. e é mais penetrante O que é espada? alguma de 2 gumes. Penetra na divisão. Da alma, do espírito, olha, da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Por nós sermos agora
gerado de uma semente incorruptível, da semente da palavra de Deus. Veja que coisa interessante. Hoje nós temos dono. Hoje a nossa posição mudou. O quadro é outro. Nós éramos homens naturais. Nós éramos homens mortais. Todo no processo do pecado. Mas agora, de uma semente incorruptível, o Senhor prometeu que derramaria do Espírito de Deus por meio de promessa. Os homens começaram a ser agora nascidos outra vez. De quê? Da palavra e de quê? E do Espírito. E do Espírito. Porque a palavra é Espírito. É Espírito. É Espírito. Por quê? É Espírito de vida. Porque toda carne, eu estou lendo 1 Pedro 1:24, completando o 23. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas, olha aí, uma conjunção, viu? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Zildinha, meu dileto amigo, esse plano é perfeito. Ele nos fez nascer outra vez da palavra e do Espírito. Hoje, 1 Coríntios 3,16 nos diz a palavra: não sabeis vós que vocês agora são templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Olha, hoje nós somos santuário. Santuário. Por que somos santuários? Porque aquela promessa que o Senhor Jesus disse aos discípulos, os discípulos muito tristes, estavam assim, porque o Senhor Jesus disse: eu vou. Então eles ficaram assim. Mas o Senhor Jesus disse: olha, se eu não for, o Espírito não virá. E interessante, irmã Zildinha, que o Senhor mostra aí que ele enviaria o Espírito Santo de Deus como consolador. Exatamente, é o que diz a palavra de Deus. Ele vai consolar vocês. Em João ele Ele conforta, ele vai animar vocês. Vocês não estarão só. de maneira nenhuma. Hoje muitas pessoas dizem: Deus lhe leve. Eu digo: não, hoje eu estou levando o eterno por ser santuário rolante de Deus. Exatamente. Aí por esse plano, ele ser perfeito, precisava de um selo. Ponto. Você nasceu outra vez? Nasci. Não tem como renascer. Desnascer, aliás. Não tem. Aí o que é que acontece? Vocês serão selados com o Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13. Depois, Que ouvistes a palavra, da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, tendo nele crido. Olha a palavra. tendo nele crido, foste Selado com o Espírito Santo, santo da promessa. promessa, o qual o Senhor Jesus disse, Nesse grande dia da festa, prometeu. prometeu. E também aquilo que ele disse aos discípulos: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, que estarás convosco até a consumação dos séculos. E veja a função do Espírito. Veja. Todavia, olha, antes porque isto vos tenho dito, no vossos corações se encheram de tristeza. O Senhor falou que ia. E se não fosse no Espírito, não, ele não viria. Então, vos convém que eu vá. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, eu estou lendo João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Isso é Jesus falando com os discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. O Senhor enviá-lo-ei, o qual foi executada essa promessa no dia de Pentecostes. Vejam, a função agora do Espírito como Consolador.
Sim, e quando ele vier, veja, e quando o Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes Já veio, já veio, já nos selou. já nos selou, já nos consolou, já nos justificou, veja, e quando ele vier, convencerá o mundo, não só poucas pessoas, não, ele convencerá o mundo do pecado, veja, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, sentenciado. Então veja, plano de salvação perfeito, o plano executado com toda sabedoria e prudência, elaborado por Deus e executado pelo seu Filho unigênito, gerado dele, como diz o Salmo 2:7. Atos 13:33, Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Então o homem perfeito executou o plano perfeito para que nós nos tornássemos perfeitos em Cristo. Por isso que a salvação não se perde, porque depois que recebemos esse selo, esse Espírito, nós passamos a ser filho. E filho não deixa de ser filho. Olha, o marido deixa de ser marido, a mulher deixa de ser mulher. Não, meu ex-marido, minha ex-mulher, mas o ex-filho nunca se viu. Porque não pode. O entendimento do humano, isso é uma cultura, uma coisa que passaram para o mundo, que todo mundo é filho de Deus. Errado. Deus só tinha um filho. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Nós éramos criação de Deus. Ao ponto quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, as primeiras palavras depois da ressurreição de Cristo, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Olha, está vendo? Quer dizer, Cristo manda que o evangelho fosse pregado a toda a criação. Mas na frente, você já vê o evangelho alcançando criaturas e tornando filhos de Deus. Exatamente. Como você disse. Olhe, nós recebemos o espírito de adoção de filho. Hoje, nós não chamamos apenas Deus. Não. Hoje, nós chamamos com o eterno Papai. Eu fui abordado, você lembra-se, pelo sistema religioso, que queria saber como era o nome do Eterno, o nome de Deus, era Jeová, Javé. Eu disse aquele grupo religioso, eu digo, olha, para mim, o Javé, o Eterno, hoje eu chamo de Papai, porque ele agora, o Eterno Deus, Criador dos céus, da terra, ele é meu Pai. Quer dizer, Jesus Cristo abriu mão de ser Filho único e unigênito. Quer dizer, Cristo hoje é o nosso irmão. O Eterno é o nosso Pai. Ele jamais poderá mudar esse quadro. Eu quero saber onde a Bíblia diz que aqueles que se tornaram filhos de Deus deixou de ser. Eu não encontrei esse versículo ainda. É por isso que nós pregamos salvação de uma vez para sempre, porque ela é perfeita. Ela foi feita para o inimigo não desmanchar. É isso, dona Zilda? Exatamente. É o que diz a palavra de Deus, que é fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores do qual nós somos os filhos do Pai. Então, se encontra em 1 Timóteo isso aí. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que pode? O Espírito sabe que é um selo. É um selo, está selado. Muito bem. Esse selo vai ser aberto quando? No dia da redenção. No dia da redenção. Efésios 1:13. 1:13, que ele é o penhor. Veja. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares
e temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito, olha, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que podemos deixar de ser filhos de Deus, se somos selados? É um processo da justiça de adoção de filhos. Você tem conhecimento? Veja, se alguém adota um filho de outra pessoa, né? Vai ao juiz, o juiz dá a adoção. A sentença de adoção. Na hora que a pessoa recebe os direitos de adoção daquela criança, ele jamais pode voltar atrás. Não pode mais. Quer dizer, isso a justiça comum. Que dá essa sentença, esse selo. Irrevogável e irretratável. Como é que eu sou portador há 45 anos do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Exato. Como é que seria uma salvação faltando um pedaço? Não. Essa salvação que Cristo realizou na cruz, ela é perfeita. Perfeita. É irrevogável. Somos perfeitos. Ela é irretratável. E ela vem de um plano maravilhoso. Efésios 2:28 é 2:8, tá lembrado? 2:8. 2:8, o que é que nos diz? Pela graça? Olha, é pela graça. Você foi salvo pela graça. Pelo dom de Deus. Você não tinha como pagar uma salvação. De maneira nenhuma. Veio por meio da misericórdia. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não veio de vocês. Esse dom é um dom especial. Esse dom é um presente especial que só quem tinha esse presente para dar se chama o Eterno Deus. A sua joia preciosa. Para nós não custou nada. Nada. Mas para Deus custa muito caro. Muito caro. Sabendo, 1 Pedro 1, versículo 18 em diante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas, olha como aqui, é bem explícito, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha, cordeiro racional. Racional. Não foi com prata nem com ouro, que tudo isso fica por aqui. Só que salvava era o rico, né? Só que salvava. Você, prata e ouro, o rico estava. Aí, no versículo 17 de Romanos, diz o seguinte, 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Olha aí. Não é herdeiro de coisas efêmeras e passageiras, não. Do homem do primeiro nascimento. Exatamente, mas olha aí. Somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Será, Zilda, que temos um texto que conteste esse, dizendo que eu posso deixar de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Não tem. Eu sempre gosto de dizer que a graça é feito foguete, só faz subir. Não tem ré, não. Exatamente, não tem. Não tem. Salvação é isso. É graça, é misericórdia. Eu não conseguia, mas Cristo pagou o preço em meu lugar. Isso é o lugar. É aquele texto que você adora, gosta muito dele, Colossenses 2,14. Tá lembrado? Tá vendo ele riscado lá. A cédula. Olha, era um débito que era impagável. Quem era que ia pagar um débito de Deus? Porque para pagar o débito de Deus, teria que ter a qualidade de Cristo.
Exatamente. Quem é que tem a qualidade de Cristo? Agora, Cristo foi à cruz, pagou o preço de débito da nossa condenação, da nossa sentença. O salário do pecado era a morte, o dom gratuito de Deus. Foi por Cristo. Nós glorificamos a Deus que nós hoje tivemos um novo nascimento. Eu não vi Antônio nascer, não. É como Jesus disse a Nicodemo. É como o vento, você não vai ver não, ninguém nascer de novo. Agora nós sentimos. Nós gozamos desse nascimento. E mediante a vida secular, isso provamos que somos gerados de Deus por a gente ser uma nova criatura. Uma nova espécie. Uma nova espécie, como diz a palavra de Deus. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerado por Cristo, pela palavra de Cristo. Cristo diz, olhe, quem crê em mim, olhe, ainda que esteja morto, vai viver. Quantos irmãos que morreram em Cristo? Abraão. Abraão invocou a Cristo e foi imputado como justiça. Quer dizer, a salvação, ela está antes da cruz, está no ministério de Cristo e está até hoje. Nós hoje somos salvos por um Cristo que virá trazer, buscar a sua igreja. Veja como o versículo é claro. A ressurreição, nossa, vai tocar uma trombeta. Uma trombeta vai soar. Olha, os que morreram em Cristo. Olha, os que morreram em Cristo obtiveram o quê? Um novo nascimento. Os que morreram em Cristo, como nova criatura, ressuscitarão primeiro. E nós, se estivermos vivos, no toque dessa trombeta, quando acordar os mortos, se nós estivermos vivos, seremos transformados. Recebemos um novo corpo. Quer dizer, se fosse agora, esse dia, nós teríamos um corpo rápido aqui. Uma metamorfose, não é? De corpo. Uma transformação. Uma transformação. Que é a última promessa que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Diz que a última promessa é a transformação do nosso corpo. Pronto. E semelhante ao de Cristo. Quer dizer, os que invocaram a Cristo, aqueles que beberam dessa água, aqueles que têm sede, aqueles que tiveram sede. Se você, meu dileto amigo, tiver sede de uma eternidade de paz, Cristo é água. É a água. E na hora que você crê, é o que aconteceu, é o que nós lemos em Efésios. Depois que vocês ouvirem a palavra da verdade, está aqui a palavra da O verdade. Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Vocês são selados Com o Espírito, com o Espírito Santo da promessa. o qual é o penhor. O qual é o penhor, é a garantia. Não tem religião, não tem religioso que tire a salvação de ninguém. Há textos parecidos que existe uma petição, perder a salvação. É conversa. Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos para uma missão, o Senhor Jesus diz a eles que eles perseverassem naquilo que ele ia fazer, que eles teriam um livramento de salvação da carne. A salvação ainda não tinha sido executada da cruz. Aí o texto diz, aqueles que perseverarem, os apóstolos, aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. É um texto fora de um contexto. E a coroa da Lá no Apocalipse é uma igreja, aquele que perseverar, até o fim. receberá a coroa da vida. Isso é prêmio. É os salvos sendo premiados. Galardões é o que nós iremos receber. Porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Poderia
o texto dizer, não existe mais para a salvação para quem nunca pecar. Isso não existe. É por isso que Dona Zildinha, ela tem uma experiência muito grande que eu acho lindo, que quando ela, em um dos programas, ela citou que a cruz era o lugar da propiciação pelos nossos pecados. Propiciatório. É o propiciatório. Em Cristo a A propiciação. propiciação. O Cordeiro de Deus foi imolado de uma vez para sempre em nosso favor. Se você é nascido de novo, se você tem o Espírito de Deus em você, o seu desejo é pregar o Evangelho. E se eu transgredir? Aí você vai transgredir como um filho. Hebreus capítulo 12. Qual é o filho que não corrige o filho? Qual é o pai que não corrige o filho? É bem claro. Se tu estás fazendo aquilo que não deve fazer como filho, e se está sem correção, tu é bastardo. Exatamente. Tu não tem nada de filho. Tu és uma pessoa que está junto aos filhos. Agora, aos filhos, Deus corrige. Exatamente. É o que diz a palavra de Deus em Gálatas. Olha, porque assim, depois que é gerado, a palavra, pela palavra, essa pessoa vai germinar. Germinar é nascer. Né? Então, é isso. Não tem como mais voltar ao homem natural, não. Aí veja o que é que diz a palavra de Deus, Gálatas 4:7. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quer dizer, tanto Romanos diz que somos herdeiro e co-herdeiro, como Gálatas diz somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então não tem mais como perder a herança. Não tem como. Somos herdeiros. E a herança é filho de Deus, por adoção, e a nossa pátria. Filipenses 3. Meu dileto amigo, A veja, nossa pátria estamos cegos. veja o seguinte. Jesus, ele é pão. Jesus é a porta, Jesus é água. é a água. Ele aqui se apresentou como a água da vida. O que foi que Nicodemos fez? Nicodemos reconheceu. A gente vê o testemunho de Nicodemos depois da morte, como nós falamos. Zé da Arimateia vai a Pilatos, pede o corpo a Pilatos. Nicodemos, príncipe do judeu, é um príncipe do judeu, atrás de um defunto. E Jesus era um simples defunto reconhecido pelo povo judeu. Me dá o corpo. Vê que coisa. Esse homem entendeu o que é a palavra. Depois que você ouve a palavra, dá credibilidade. E você dizer, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero que as coisas velhas passaram. O que é que as coisas velhas passaram? Morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. Tragada foi a morte pela vitória. O que a palavra de Deus diz? Que você gosta muito de Filipenses 3:20, tá lembrado? Né? Mas a nossa pátria, a Olhe. nossa cidade, e estamos cegos. Olha, veja. De onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, cheio de enfermidade, cheio de dores, em um corpo semelhante ao dele, ao Olhe, Cristo. isso é a fonte da vida, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, essas promessas maravilhosas. Iremos habitar numa nova Jerusalém. Quer dizer, nós não temos mais condenação, Não. somos mais condenados. É interessante, presbítero, que aqui João 5:24. O Senhor Jesus Cristo, foi Jesus que verbalizou isso. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha, o verbo ter, tem, presente, vem de ter, tem, a vida eterna e não entrará em condenação. Veja, O complemento aí, podia ter o complemento.
Podia ter um complementar e tivesse, que não tem. Eu louvo Não a Deus tem. que não tem. Não tem. Aquele que persevera até o fim. Não tem isso. Não tem isso. Ele diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, que isso é Jesus verbalizado, tem a vida eterna. Não é só um pouquinho de tempo, não. É eterna. Olha, a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí Romanos diz, 8, versículo 1, se não me falha a memória, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escrevendo a igreja universal, por Cristo, ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o porvir, nem a morte, nada, é nada mesmo, nos afastará do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus, Nosso Senhor. nosso Senhor. Por isso, nós defendemos a salvação intocável, não se perde de maneira nenhuma. É de uma vez para sempre. Pedro faz uma observação lá na carta dele, que ele considera um grupo de porca lavada. Estava no meio, do lado do povo, dos remidos dos filhos de Deus, mas como uma porca lavada. Mas aqueles que nasceram de novo, ele tem uma visão celestial. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. E esse é o que vai fechar. Efésios 2, 8. Diga aí, minha amada. Pela graça, Sois salvos. mediante, A fé. Isso não vem da gente. isso não vem de nós. Eu não fiz nada para ser salvo. Cristo foi que fez. Derramou a sua última gota de sangue em meu favor. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, Não, para que ninguém se glorie. é que tem obra. É que tem obra. Se fosse por obra, Se a salvação dependesse de um copo d'água por dia, o povo se perdia. No dia que se esquecesse de tomar água, estava perdido. Mas a salvação foi perfeita. De uma vez para toda a eternidade. Cristo em nós, A esperança. a esperança da glória. Que o Senhor Nós temos abençoe. um 27. Amém. Amém.